E ele diz: Josué, o meu filho Moisés, ele é morto, mas agora eu escolho você, eu escolho a tua vida. É você quem vai levar o meu povo a pisar na terra de Canaã. É você quem tem este grande desafio, Josué. Desafio. O que é desafio? Eu creio que este ano, o ano passado, e nós já estamos percebendo que este ano ele está caminhando para isso também, para um grande desafio às nossas vidas. E essa palavra desafio significa incitar a batalha. É o Senhor nos preparando para uma batalha, nos estimulando, nos encorajando para um projeto, para um plano, para um propósito, para um desígnio pré-estabelecido pelo próprio Senhor. E este desafio que Deus libera sobre a vida de Josué é forte, é pesado. E este desafio que Deus libera sobre a igreja dele aqui na terra em 2021 também é forte, é pesado, é sério. Não é como quem vai andando ao som de um trio elétrico, dançando na rua, com aquela leveza, facilidade, festa. Não, é momento de seriedade. O tempo é de contrição, o tempo é de foco, o tempo é de introspecção. O tempo e o momento que nós estamos vivendo é um tempo de intercessão, de empatia, de caminhada junto, mesmo que seja virtual, mas é um momento de estarmos em comunhão. Há um grande desafio a ser estabelecido e já está estabelecido no nosso meio. Deus convoca Josué para esta grande missão. O meu filho Moisés é morto, agora é você quem vai liderar o povo de Israel até a terra prometida, até Canaã. Josué se sente limitado, Josué com certeza absoluta se sente pequeno diante da grande tarefa, mas Deus, ele vem com palavras específicas, com palavras liberadas de bênção, palavras de encorajamento que despertam o coração deste homem. E eu entendo que o grande desafio de Josué e o nosso é este: o desafio pessoal. Este é o grande desafio que o Senhor coloca sobre nós, é o desafio pessoal. Percebam o capítulo de número 1 de Josué, versículo de número 6, quando Deus está falando com Josué acerca da missão, ele diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jureis a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Ei, tem de bom ânimo. Deus está dizendo aqui que o maior inimigo que Josué iria enfrentar não seria os seus adversários de batalha. O seu pior inimigo seria o seu próprio coração. Ei, você tenha bom ânimo, seja encorajado, tenha coragem, tenha força. A minha parte eu vou fazer, Josué, agora faz a sua parte. Eu sou soberano, tenho controle de todas as coisas, mas há uma responsabilidade colocada sobre os seus ombros. Seja forte, levanta-te. Há um imperativo aqui para Josué: levanta-te, Josué. Há um imperativo para mim e para a tua vida neste momento, neste desafio. Levanta-te, seja corajoso, seja forte. Há um desafio pessoal, porque o grande obstáculo que Josué enfrentou e que nós estamos enfrentando, iremos enfrentar, é o nosso próprio coração. É um desafio pessoal. Não diz não tenha cuidado com ninguém, diz para ele ser forte, porque o próprio coração dele poderia tentar enganá-lo e fazê-lo cada vez mais fraco, achando que não poderia, achando que não conseguiria, achando que ele é incapaz, insuficiente, mas Deus com ele seria suficiente. Henry Ford, ele disse certa feita: se você acreditar que você pode, você pode, e se você acreditar que você não pode, você está certo do mesmo jeito, porque a forma como que você olha o problema é o grande problema. Eu estou me lembrando aqui certo documentário, quando aquele ator Will Smith, ele tinha 12 anos de idade, o irmão mais novo dele, 9 anos, ele chega para o pai dele construindo um cômodo na casa,
ou uma casa, não me recordo. Ele disse assim: pai, é impossível, o senhor vai fazer uma casa sozinho. Ele disse: o que você disse? É impossível? Pois bem, não vai ser eu quem vai fazer essa casa, vão ser vocês dois, menino de 12 e menino de 9 anos. Pois eles ficaram 1 ano para construir aquela casa. O pai teve a paciência para esperar os meninos construírem em 1 ano, dando toda a direção, dando toda a técnica, dando todo o auxílio, toda a ajuda, mas foram eles quem construíram a casa. E ao término desta construção, o pai disse: nunca mais diga que você não pode realizar alguma coisa, nunca mais diga isso. Você tem um desafio pessoal, eu tenho. Essa pressão que a gente está vivendo, uma tensão que a gente está vivendo, não esqueça, Deus está permitindo esta tensão, essa opressão, essas dificuldades se apresentarem até nós. Isso nos torna mais fortes, isso nos molda, isso nos deixa mais preparados. Todas as mensagens que você já ouviu, todas as conferências evangelísticas, missionárias, conferências de fé, congressos de despertamento espiritual, te levaram até aqui, te prepararam para este momento. Agora é com você. Deus já está dando todos os recursos necessários para que você rompa os desafios pessoais, que você não se sinta um gafanhoto, um pequeno diante da adversidade. Não, Deus é contigo, Deus está te levantando neste tempo. Deus quer que você transpasse essa barreira pessoal e diga: em Cristo eu posso, em Cristo eu sou mais que vencedor, em Cristo eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. E Deus, Ele fala com Josué: tem de bom ânimo, você quem vai levar esse povo até a terra prometida, só depende de você. Eu acho lindo que isso já foi nascendo no coração de Josué lá atrás, quando Moisés ainda era vivo, quando Moisés se apresenta perto da terra de Canaã e diz assim: eu vou separar 12 espias para espiarem a terra, para ver como é essa terra. E dentre os 12 espias, Josué está no meio. Josué e Caleb estão no meio, homens de um quilate diferente, homens de uma estirpe, de uma autoridade em Deus tremenda. Só que o nome de Josué, fica aí uma curiosidade, o nome de Josué é Oséias, e ele é Oséias, e Moisés diz: vem Oséias, você vai representar a sua tribo e você vai ser espia. Mas Oséias significa salvação. Oséias significa salvação. E Moisés entendeu pelo Espírito de Deus que Oséias não poderia espiar a terra com esse nome, Oséias, porque talvez ele espiando a terra e vendo os gigantes que ali haveria, e no coração dele, ele pensando o seguinte: espera aí, eu sou a salvação desse povo, sou eu quem sou a salvação desse povo, se eu não der conta do recado, esse povo vai perecer. E agora Moisés, pelo Espírito de Deus, diz: não vai ser você que é a salvação, o seu nome não será Oséias mais. Números 16, 13, o Senhor fala através de Moisés para mudar o nome de Oséias para Josué, porque Josué significa Deus é a salvação. Josué significa Deus é a salvação. Tu não chamarás mais salvação, tu chamarás agora Deus é a salvação. Tu chamarás agora Josué, porque ao chegar na terra de Canaã, Josué olha toda a dificuldade, toda a aflição, todo o tempo complicado que ele teria que passar, e ele lembraria do próprio nome agora: Deus é a minha salvação. A gente pode ir, a gente pode continuar trilhando. Eles são grandes, mas Deus é maior. Eles são um grande problema, mas Deus é a solução. Há muitos desafios e muitas dificuldades, mas o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó, Ele é quem é o nosso refúgio. Aleluia! Toda tensão, toda aflição, toda pressão que nós estamos enfrentando, eu quero que você saiba, esta mesma medida de pressão que você está recebendo é a mesma medida de poder que Deus está querendo liberar sobre a igreja. Se a igreja está sentindo uma tensão, uma pressão e uma opressão muito grande,
eu quero que cada um saiba que esta mesma medida de opressão é a mesma medida de poder e de autoridade que Deus está querendo liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a nossa igreja. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Isso não é um chavão vazio, coisa nenhuma. Isso só é uma palavra-chave poderosa, porque ela tem um significado tremendo, bíblico e confirmado pelo Espírito Santo de Deus. Pode se preparar, grandes coisas o Senhor tem preparado para mim e para você. Não é em vão que a gente tem o lema deste ano: olhe para o alto, permaneça seguindo em frente, o melhor de Deus está por vir mesmo, viu? Você vai ter que se superar, meu irmão. Se você está instável demais, é hora de você superar você mesmo e começar a ser mais estável em Deus. Se as suas emoções estão tremulando, se as suas emoções estão à flor da pele, Deus quer trazer paz ao teu coração. Receba pacificação na tua alma esta noite, em nome de Jesus Cristo. Se talvez é a tristeza que paira sobre você e não sai de dentro do peito por coisa nenhuma, meu irmão, esta noite nós estamos aqui orando, e há dezenas de irmãos que estão intercedendo por você, meu amado, que estão angustiado, deprimido, ansioso, com síndrome de pânico. Você que está enfermo, você não está sozinho nessa. Tenha bom ânimo, supere a você mesmo. Esse desafio pessoal você vai romper, porque há pessoas intercedendo pela sua vida. Há um Deus que te salva. Glória. O segundo desafio é o desafio comunitário. O desafio comunitário que Josué recebe. Qual é o desafio comunitário, pastor? Percebam, verso de número 1: Moisés, meu servo, é morto. Verso 2: levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que vocês pisarem a planta dos vossos pés, tenho dado, como eu prometi a Moisés. Muito interessante isso, muito maravilhoso. Que desafio! Tu e todo o povo, você vai se colocar como líder deles. Eu vou pôr a sua vida, vou pô-lo como líder em Israel, e você não vai vencer sozinho, você vai vencer com todo o povo de Israel. Há um desafio comunitário, irmão, está muito parecido com o desafio dos nossos dias. Meu amado e querido irmão, eu não quero tocar em política em absoluto, mas é inegável que o nosso país, ele enfrenta não apenas uma pandemia, não apenas uma crise na saúde, mas uma crise política terrível. E isso tem desdobramentos na economia que nos judia. Isso tem desdobramentos no ânimo e no coração das pessoas, eu não sei, talvez sem precedentes. Há uma briga instalada. Há pessoas que estão brigando dentro de grupos de família, dentro do WhatsApp. Tem gente que não passou o Natal passado junto e deu graças a Deus, porque não quer ver aquela tia, não quer ver aquele primo, não quer ver aquele pai, não quer ver aquela mãe, porque estão brigados por coisas tão superficiais. Nós temos um desafio comunitário de nos unirmos. Nós temos um desafio comunitário de chegarmos ao final desta grande tribulação, dessa grande dificuldade, deste grande problema, juntos. Não existe esse negócio de vencer sozinho. Aquele que acha que venceu sozinho tem grandes problemas, ele não é um vitorioso. É a coisa mais triste do mundo quando eu vejo alguém que perdeu família, perdeu os filhos, perdeu amigos queridos, entes amados, por causa de uma promoção no trabalho, e agora ele é promovido, e ele está no pódio comemorando, e não consegue receber o abraço de ninguém, porque ninguém gosta dele. Ele conseguiu arrumar confusão, um problema com todo mundo, ele está solitário. Como é ruim, isso não é vitória. Vitória verdadeira é você chegar no pódio, mas com a sua família à volta. Vitória verdadeira é você talvez não chegando no ponto mais alto do pódio, talvez no ponto um pouco mais baixo, chegou lá, mas chegou de braços dados com a sua casa, abraçando os seus filhos, a sua família, e dizendo, chegamos junto. Deus está dizendo, tu e todo o povo chegará na terra de Canaã. Ei, enquanto a última senhorinha não cruzar o Rio Jordão, vocês não venceram.
enquanto o último camelo, a última cabra, a última criancinha correndo e ultrapassando o Rio Jordão, enquanto não chegar do outro lado, ninguém venceu nada, ninguém conquistou nada. E se nós queremos conquistar alguma coisa, meu irmão, é de braços dados. Desperta para o que Deus está falando aqui agora. Há um desafio, e muito sério, um desafio comunitário, um desafio social, para nós unirmos as mãos e o coração e pelejarmos juntos. Eu fiquei muito admirado esses dias com um vídeo que eu recebi, o pastor comentou também na reunião de oração hoje pela manhã, de algumas igrejas que se reuniram lá no UPA, Dona Jacinta, orando, clamando a Deus ali no estacionamento, igrejas unidas, empaticamente intercedendo por aqueles que estão doentes. Agora, tem gente que está querendo divisão. Deixa eu dizer uma coisa, sabe de que espírito é esse da divisão? É o espírito do diabo, o diabo que quer divisão. Então já discerna isso. Deus quer união, Satanás quer divisão. Então se as palavras que chegam aos teus ouvidos causam divisão e não união, não comunhão, você diga, não quero ouvir, não quero saber, não estou nessa, não estou no projeto de divisão. Eu estou num projeto, num desafio comunitário tremendo de dar as mãos como igreja, como corpo de Cristo e seguir adiante para o alvo, a soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer glória a Deus aí? Escreve aí no comentário, glória a Deus, não é? Deus está falando aqui neste lugar, Deus é aquele que está falando. As conquistas verdadeiras são as conquistas que conquistamos juntos. Passa o Jordão, tu e todo o povo. E sabe o que eu acho lindo? Que a gente às vezes ouve, né? Alguém profetizando na vida da igreja, ou de alguém diz assim: onde você pisar a planta do seu pé, Deus vai dar a você. Não é verdade, não é verdade, porque o versículo de número 2, ele é muito claro, quando ele diz, atenta para isso, você e todo o povo. Versículo 3, todo lugar que pisarem a planta do vosso pé. Se você procurar em outras traduções, pegue várias Bíblias e compare uma com a outra, você vai perceber que está no plural aqui. É onde vocês pisarem a planta dos vossos pés, onde vocês pisarem a planta dos pés juntos, num só propósito, num só desígnio. Deus não está querendo abençoar aquele que está pisando a planta dos pés em terreno solitário, não. Deus está num projeto social tremendo, comunitário, onde vocês colocarem os pés juntos, eu vou dar a vocês. Louvado seja o Senhor. Enquanto o último não passar o Rio Jordão, a terra ainda não é de vocês. Quando todo o povo de Israel passar, meu irmão, aí pode celebrar do outro lado, porque a terra de Canaã é vossa. Aleluia, glória a Deus. Onde nós colocamos os pés, isso faz muito eco, glória a Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tenhamos o mesmo espírito, que venhamos a caminhar com o mesmo propósito. Graças a Deus pelos líderes espirituais que Deus deu a mim e a você, graças a Deus. Senão cada um estaria pisando num propósito, cada um fazendo o que acha, parecendo o livro de Juízes, né? Cada um fazendo o que achava por bem fazer, e aquela bagunça, aquela anarquia. Mas Deus tem estabelecido líderes espirituais, pais espirituais, pastores, mestres, apóstolos. O Senhor tem colocado evangelistas, o Senhor tem colocado ministérios no meio da sua igreja para dirigi-la, para que nós caminhemos num só sentido e pisemos no mesmo solo. Diga graças a Deus por isso. Deus está aqui neste lugar. E para finalizar, o terceiro desafio. O primeiro desafio é um desafio pessoal que a gente está vivendo agora, vamos romper. O segundo desafio é o desafio comunitário, e o terceiro desafio é o desafio de fé. É o desafio de fé. Atenta para o que diz Josué, capítulo 7, e até o versículo 9. Olha lá, capítulo 1, versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Desafio de fé é compreender que tudo isso só será possível por causa da confiança que nós temos em Deus. Josué precisa compreender que o nome dele, Josué, fundamenta toda a espiritualidade dele. Deus é minha salvação, Deus é minha salvação, e Deus está comigo, e Deus não me abandona jamais. A minha confiança está no Senhor. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Esse era o poder bélico daquela época. Eles lutavam com carros, com cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos em Deus. A minha confiança está em Deus. A tua confiança não está no homem. A tua confiança não está num personagem político. A tua confiança não está num partido político. A tua confiança não está em promessas humanas. A tua confiança não está numa palavra toda melosa de alguém que tenta te ludibriar de determinada... Não, a tua vitória, meu irmão, não vem de outro senão do Senhor. E a tua confiança tem que estar no Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Nós acreditamos no Senhor, porque o livro de Josué é o livro que mais demonstra essa faceta do caráter de Deus. E qual faceta do caráter de Deus que o livro de Josué mais demonstra? A fidelidade do Senhor. Aleluia, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. É isso que o livro de Josué está gritando para mim e para você hoje. Ele é a nossa salvação, e Ele cumprirá tudo aquilo que prometeu para mim e para você. Ei, meu irmão, quanto tempo que você está aí aguardando no Senhor? Está dizendo: Senhor, até quando? Senhor, eu tenho uma palavra, eu caminho já 10, 20 anos debaixo de uma palavra que eu recebi. Até quando, Senhor? Deus é fiel para cumpri-la. O Senhor é aquele que tem promessas gloriosas, aleluia, para realizar no teu coração. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Confiança no Senhor é o que o meu coração está gritando. Deus é a salvação, Ele promete, Ele cumpre, Ele é a nossa esperança. Eu serei contigo, disse o Senhor a Josué. Ter fé em Deus naturalmente denota também uma obediência clara à sua direção, à sua vontade. Ei, medita nessa palavra dia e noite, brinca não, leva a sério, aproveita que o tempo é de grande desafio pessoal, e se supere, comunitário, e dê as mãos, e de fé, rompa em fé. Se você tem pouca fé, faça como os discípulos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Está lhe faltando fé para progredir, para caminhar? Todos nós temos uma medida de fé. Fé é dado por medidas. Tem gente que tem uma medida pequena, tem gente que tem uma medida maior. Tanto é que por medida, que o próprio Jesus diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, está falando de medida. Você vai poder dizer para uma montanha: sai daí, se planta no meio do mar, e vai ser feito. Porque fé é dada por medida. Se você acredita, está entendendo que a tua fé está muito inferior ao que você deveria estar desenvolvendo, esta é uma noite preciosa para nós gritarmos e dizer: Deus, acrescenta-nos a fé necessária para rompermos, ó Pai, para decolarmos, para voarmos. Deus te pôs asas, é hora de você fazer um voo, é hora de você voar acima das tempestades. Tem gente se rastejando, meu irmão. Eu disse isso certa feita lá em Costa Machado, uma congregação nossa, do pastor Ismael, da pastora Rutineia. Eu disse para os irmãos, alguns deram risada, mas depois entenderam e receberam o impacto da palavra. Eu disse: ei, você não é um pé de alface que o inimigo arranca com facilidade da terra. Não, você é coluna plantada no templo de Deus. Você é coluna no templo de Deus. Se esforça, tem de bom ânimo, Deus é contigo e Ele te fará prosperar nas suas alturas. Mas obedeça essa palavra, santifique-se mais, ore mais, clame mais, jejue mais,
se derrame mais diante da presença do Senhor, seja humilde o suficiente para receber uma palavra e dizer o que é que Deus está ministrando ao meu coração, o que Deus está falando aqui comigo. Esses dias eu estava dentro do carro e minha filha me deu uma direção, ela nunca tinha me dado um conselho tão interessante como ela me deu. Eu olhei para trás e falei: filha, eu vou fazer exatamente como você disse, porque eu recebi um impacto aqui, eu creio que Deus está falando, está usando a sua boca. Até ela ficou assustada: como assim Deus usou a minha boca? Deus pode usar a tua boca, Deus pode usar a boca dos seus filhos, Deus usa a boca da tua esposa, do teu marido, do teu pai, da tua mãe. Deus, Ele usa aqueles que nos ajudam. Deus fala de diversas maneiras. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, aleluia. Nós precisamos romper em fé e nós possamos progredir esse desafio que nós estamos recebendo, um desafio de fé. Não tem outra solução, meu irmão, senão caminharmos em fé para pisarmos no campo do milagre. A possibilidade para você pisar no campo dos milagres de Deus, vivendo em fé. Amém? Eu gostaria neste momento de orar com você. Eu vou iniciar esta oração e na metade dela o Rafael vai concluir pedindo orientação do Espírito Santo de Deus à sua igreja, pedindo a bênção dele sobre cada área e cada dimensão da nossa vida, da nossa igreja, da igreja dele espalhado pelo mundo, e que o Senhor venha fazer o seu querer, o seu propósito, que é bom, perfeito e agradável nesta hora.